Ontem o Carpini ele foi apresentado, né, juntamente com seus dois auxiliares, o Estefano Dijan e o Josué Romero. Foi apresentado também um novo preparador físico, já que o Diego Camimura saiu junto com o Condé, e o novo preparador físico é o Caio Gili. Também foi apresentado ontem. O Fábio Mota desabafou aí em relação às críticas que ele vem recebendo. O Ítalo Rodrigues também participou da apresentação, assumiu toda a culpa, viu? Ele assumiu tudo em relação às contratações, que a culpa é só dele, que foi ele que contratou aí esse elenco rubro-negro. Mas vamos ouvir, Rocha, o Carpini, né? O que é que ele fala rapidamente, até porque já ouvimos ontem 2 trechos extensos ontem no Transamérica Esporte, e eu destaquei partes que eu considerei importantes na entrevista coletiva dele, onde ele fala de base, onde ele fala da bagagem que ele traz do São Paulo para cá, jogadores, modelo de jogo também que ele quer implementar. Mas vamos ouvir aí o Carpini falando inicialmente sobre isso, sobre o que ele pensa aí da oportunidade, esse novo ciclo que começa na carreira dele. Obrigado, presidente, pela oportunidade, pelo convite, né? Prazer a todos aí. Espero que a gente possa, como você colocou nas suas palavras, né, iniciar um novo ciclo. Acho que todo início e fim de trabalho, as mudanças em alguns momentos elas se fazem necessárias. Eu já passei por isso estando do outro lado, mas a gente entende também o trabalho que vinha sendo feito, e um bom trabalho. Um trabalho onde deu para o Vitória um título nacional, inédito, um trabalho onde deu para a nação rubro-negra um título estadual. Então a gente vai tentar potencializar as coisas boas feitas pelo trabalho anterior, de um cara que eu respeito muito, que é o Léo e toda a sua comissão. E a gente, dentro disso, colocar algumas ideias, alguns comportamentos dentro daquilo que nós pensamos enquanto futebol, né? Não que seja o certo e o errado, mas é o que cada um acredita. Acho que não tem o certo e o errado. Então, a gente potencializar as coisas boas e, dentro disso, colocar algumas ideias diferentes. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, muito feliz, lisonjeado com esse desafio, com mais essa oportunidade na minha carreira. A gente teve aqui no Vitória, durante pouco mais de um ano, um jogo mais predominante pelo lado, volantes que chegam muito na área, muito enfrentamento de 1 contra 1. E do que a gente pôde estudar das suas equipes, apesar de, claro, dinâmicas mudam mesmo dentro das ideias. Você também gosta de um jogo mais predominante pelo lado, triangulações e tudo mais. Queria saber de você, até que ponto foi interessante entender que as ideias não necessariamente serão aplicadas do zero para vir para cá, claro, adaptando dinâmicas e contextos, e até que ponto é importante não começar do zero em muitos pontos. Bom, justamente não começar do zero, o que eu vejo de mais importante, como eu falei anteriormente, né, um grupo que já vem com uma mentalidade vitoriosa, um título inédito, um acesso, mais um título em 2024. Então, alguns comportamentos dentro daquilo também que eu acredito, de amplitude, de profundidade, um jogo que é muito a característica, né, do Vitória, de um jogo mais vertical, mais ofensivo, principalmente de ser mais de duelos na parte final do jogo. Acho que é um pouco da característica das equipes do Vitória. Dentro disso, a gente colocar algumas ideias. Então, quando a gente não parte do zero, a gente tenta otimizar um pouco mais o tempo. Por isso que eu falo, potencializar as coisas que vinham acontecendo e coisas que a gente pense diferente. A gente começar a propor no nosso dia a dia, e a aceitação dos atletas é fundamental. Uma coisa é a gente propor, outra coisa é executar. E a gente sabe que é fácil, não é da noite para o dia. Requer tempo, nem sempre temos esse tempo. O tempo tem que estar atrelado ao resultado para que a gente tenha um pouquinho de paciência. Penso diferente, mas é o futebol. E quando você pega um processo já iniciado com um bom trabalho, como foi deixado pelo Léo e sua comissão, as coisas tendem a acontecer de uma maneira mais positiva. Essa é a nossa perspectiva, a nossa esperança, e é para isso o nosso trabalho, o nosso desafio. Thiago, você fez uma grandíssima campanha no Água Santa, né, campanha histórica com a equipe, inclusive. Depois foi para o Juventude, onde também fez história, subindo para a Série A. Teve o convite do São Paulo e, apesar da saída que eu considero precoce, você conquistou a Recopa do Brasil e também teve a oportunidade de ter a experiência em Libertadores, naquela partida contra o Tajeres. Eu queria saber o que dessa bagagem você pode acrescentar para o Vitória, principalmente nessa campanha de recuperação que a gente precisa que seja urgente, porque a Série A é uma corrida. Sim, como eu disse, não é uma campanha agora de recuperação. Nós temos a ciência disso. Acho que o sonho do torcedor é o mesmo que o nosso, que chega de dar uma resposta, de vencer, de classificar para uma Sul-Americana, para uma Libertadores, mas eu não gosto muito de vender sonho.
A gente precisa trabalhar com realidade, nós precisamos trabalhar primeiro com a nossa permanência. À medida do possível, a gente vai sonhar e buscar coisas maiores. Trabalho para isso não vai faltar, empenho da diretoria, da comissão permanente. Agora eu não trato, quando eu falo comissão, não tem mais da casa, quem chegou é Vitória, e principalmente os atletas, e o fator que faz total diferença o nosso torcedor é acreditar novamente. Então acho que esse é um caminho. E de experiência, acho que a cada oportunidade que a gente tem de viver coisas novas na nossa vida, a gente traz amadurecimento. Eu acho que foi muito bom esse período no São Paulo por esses motivos, amadureci em vários aspectos, errei muito, acertei um pouco, e acho que a gente chega um pouco melhor. Eu saio melhor do que quando eu tive a oportunidade de chegar no São Paulo. Eu me vejo cada vez mais preparado e me vejo hoje um profissional, um ser humano melhor para estar aqui no Vitória e para poder contribuir nesse momento, nesse início delicado do Campeonato Brasileiro. O Vitória sempre teve como seu DNA ser um clube revelador. E hoje vemos jogadores de 17, 18, 19 anos até resolvendo jogos na Série A. Eu queria saber, se for preciso, como é que você trabalha com a divisão de base? Você tem costume de olhar treinos, jogos, ver quais jogadores você pode aproveitar na equipe profissional? O Vitória ultimamente não tem jogadores subindo que resolvam jogos. Gosto muito de participar da base, foi algumas perguntas que eu já fiz até para o nosso presidente. Essa parceria que foi feita com o Itabuna com o Sub-20, eu acho fundamental a importância para a minutagem. Até perguntei se o jogo de sábado seria aqui no Pituaçu para a gente poder acompanhar, mas infelizmente vai ser fora, mas não vai faltar oportunidades. O ambiente está todo aqui na base, o 15, o 17, o 20, todo mundo muito próximo, então nós somos uma comissão que a gente costuma viver o clube, né? Não só estar aqui no período de treino, então justamente por isso, para a gente observar tudo o que está acontecendo, oportunizar, e dentro disso que você falou, Vitória, se a gente começar a enumerar aqui o que revelou para o cenário nacional e mundial, a gente perde até o horário do treino ali de tantos atletas que foram formados aqui. Só que precisam ser oportunizados, eles precisam fazer com que mereçam a oportunidade. Uma coisa é o clube é revelador, então a gente tem que pôr para jogar. Não, primeiro é merecimento. Isso foi uma coisa que eu tive lá atrás, uma entrevista que até polemizou um pouco, mas o 15 para o 17, o 17 para o 20 é uma transição. O 20 para o principal é o merecimento. E a gente tem que estar atento para dar essas oportunidades a mais um clube como o Vitória, que tem por essa tradição revelar, e eu não tenho problema nenhum em colocar jogadores jovens. Eu tenho alguns exemplos na minha carreira de jogadores que estão hoje num cenário, né, de alto nível, que passaram por nós, que nós damos a primeira oportunidade. Então, eu acho isso bacana, gratificante, e se tiver aqui atletas com capacidade, a gente vai estar atento e sempre monitorando para oportunizar, sim. Muito bem, ouvimos aí o Carpini, né? Trechos interessantes, onde ele fala da sua bagagem, inclusive na Libertadores, onde chegou a defender o São Paulo. E ele já chegou chegando, viu, Rocha? Já teve uma atitude dele, botar os treinos pela manhã. Nada de mais treinamento, por enquanto, pela tarde. Treino de hoje já aconteceu agora pela manhã. O Carpini fez um trabalho de construção de jogadas, marcação sob pressão. E treinamento também amanhã será pela manhã, e no domingo, que todo mundo esperava que seria uma folga ou algo do tipo, nada. Treinamento, domingo pela manhã, e aí vai fechar o final de semana das atividades. E aí na próxima semana o Vitória deve divulgar. Vitória que tem alguns problemas, né? São 6 jogadores entregues ao departamento médico, 2 desses já estão há um bom tempo, que é o Everaldo, com lesão grau 3, ainda está no DM, e o Raul Cáceres, que fez uma cirurgia no calcanhar, também está no departamento médico. Os novos é o William Lepo, jogador teve uma lesão no adutor, jogador William Oliveira, também uma lesão no adutor da coxa, ou seja, 2 problemas semelhantes, e o Janderson, né? Janderson também teve uma lesão, desta feita um desconforto muscular, acho que é o mais provável de poder atuar na quarta-feira. Os demais, na minha visão, estão vetados. Outro que está no DM, Jamota, né? Jogador que chegou a entrar no segundo tempo diante do Vasco, deu chute para o goleiro rebater e o Yuri Castilho fazer o gol. Jogador também está com uma lesão no adutor da coxa, ou seja, 6 jogadores entregues ao departamento médico e preocupam para o jogo de quarta-feira, próxima partida diante do Botafogo, às 19 horas, no estádio Manuel Barradas.
Como bem você falou, Rocha, não são só 10 mil não, já tem mais de 10 mil check-ins feitos para esta partida. Check-in que foi aberto anteontem, né, no momento dado ali a paralisação das 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, Vitória resolveu abrir o check-in para o próximo jogo do Leão, que é justamente esse, contra o Botafogo. Jogo de volta, o Vitória que precisa reverter, perdeu de 1-0 no jogo de ida, tem que vencer por 2 gols de diferença para avançar de fase na Copa do Brasil. O treinamento sábado e domingo? Pela manhã, Rocha. Essa foi a determinação de Carpini. Acabou o treinamento eu pela tarde. não perguntei o turno, não. Perguntei o dia. Vai ter treino sábado e domingo? Sim, sábado e domingo. Muito bem. Então, ele vai ter... Já teve ontem, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 6 treinamentos, não é isso? Perfeito. Muito bem. 6 treinamentos. Um minuto para você, Igor Guimarães. Você acha que já é suficiente, né, Igor? Para você responsabilizar ele pelo jogo de quarta, né? Eu disse o seguinte, Rocha, ele tem agora o quê? 5 dias para poder pegar o grupo. São 6. São 6. São 6 com o de ontem. Pronto, exatamente. Foi isso, eu falei 6 dias, exatamente. Para poder pegar o grupo. Como ele teve a oportunidade agora de conhecer os atletas, não só no bate-papo, como também de fazer a movimentação de peças, é claro que, independente da gente saber se o time é limitado ou não, ele vai ter condições de colocar quem ele quer. Quem no entendimento dele pode ter o melhor rendimento. Como é que ele não pode ser responsabilizado pelo resultado? Independente da qualidade ou não, ele vai escolher, olha, quero isso aqui, vou movimentar, isso aqui que estava com o Léo Condé, não quero. Se ele fizer uma nova formação, como é que a responsabilidade não é dele? Tem que ser dele, a escolha é dele. Ele achar o melhor time. Ele começou ontem, certamente vai fazer hoje, e assim ele vai tentar até o dia do jogo, as formações, até ele encontrar o time ideal. Como é que ele não pode ser responsabilizado? A culpa é dele, se ele tiver o mérito da classificação, ou o demérito, porque a escolha do elenco é dele. Se classificar, para mim, classificou porque classificou. Se tomar um cacete sonoro ou perder nos pênaltis, foi eliminado, eu também não vou botar na conta dele.